A maneira mais eficiente de você passar na sua prova, quem sabe até gabaritar, é estudar os dois temas que têm maior peso, que é legislação e direção defensiva. Porém, tão importante quanto estudar o conteúdo é você estar a par das questões que estão sendo mais cobradas. Por isso que eu estou trazendo para vocês mais um resumo da semana, de todo o conteúdo que foi trabalhado durante a semana, tanto as questões oficiais da prova teórica do Detran, quanto as questões do simulado, para que fique muito mais fácil de você conseguir fazer a sua prova, obter aprovação, ou quem sabe até gabaritar a sua prova. Mas não esquece, antes de começar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like e comentar aqui de qual cidade e qual estado vocês estão vendo os vídeos. Via é o chão, é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. As vias poderão ser rurais e poderão ser urbanas. Qual a diferença? As rurais são as que estão fora da cidade. Elas podem ser rodovias, que vai ser 100 km por hora quando for pista simples e 110 quando for pista dupla. A rodovia são as vias pavimentadas e as estradas, que é 60 km por hora, são as vias sem pavimentação. Já as urbanas são as que estão dentro da cidade. Trânsito rápido 80 km por hora, arterial 60 km por hora, coletora 40 km por hora e local 30 km por hora. Por que a gente começou revisando as vias? Porque a nossa primeira questão, ele fala justamente com relação à via terrestre. Considere 1. O CTB considera vias terrestres, urbanas e rurais? Sim, acabamos de ver que sim. As ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, sim. Todos esses itens, seja urbano, seja rural, seja uma rua, uma avenida, um caminho, uma passagem, ou seja, passa um veículo, passa uma pessoa, passa um animal, ele vai sim ser via terrestre. No número romano 2, ele fala que o CTB considera via terrestre as praias abertas à circulação pública, ou seja, onde passam apenas pessoas, sim. Qualquer espaço por onde transite uma pessoa, um veículo ou um animal é sim uma via terrestre. E atenção, a sigla CTB significa Código de Trânsito Brasileiro, certo? Que tem validade em todo o território nacional, em todos os estados, em todas as cidades. Logo, todo o conteúdo que vocês encontram aqui, ele é válido sim para todo o Brasil. Independente se você está aqui no Paraná, se você está em São Paulo, se você está em Minas, em Fortaleza, em Manaus, não importa em qual estado ou em qual cidade você esteja. Pode confiar aqui no conteúdo do canal, porque ele vai sim te ajudar a garantir a tua aprovação, quem sabe até gabaritar a prova, ó. E o terceiro, ele fala aqui, novamente, né, o CTB, ele considera via terrestre as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. O que vem a ser isso? Primeiro, é uma via assim. Se você mora num condomínio fechado, aquele espaço do portão até a entrada da sua casa ou do seu prédio, ele é considerado sim uma via terrestre, bem como o estacionamento do supermercado, aquele espaço do posto quando a gente vai abastecer, é considerado sim uma via terrestre, ou seja, qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais é considerado uma via terrestre. Próxima questão diz o seguinte: a responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabem ao, independente de quem seja o dono, o proprietário, todas as infrações praticadas na direção é de responsabilidade de quem está dirigindo, ou seja, do condutor. Resumindo, o condutor, ele será responsável pelos atos praticados na direção. E o proprietário, ele será responsável pela documentação e pela manutenção do veículo, ok? Próxima questão.
Via urbana, ó, novamente falando de via, cuja velocidade máxima é 60 quilômetros por hora, é classificada de. Se você lembrou, prestou atenção no slide anterior, você vai saber que a resposta correta é a arterial, ou seja, as vias urbanas, né, que são as que estão dentro da cidade, que são 4: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Trânsito rápido, que é 80 quilômetros por hora, e a arterial, que é 60 quilômetros por hora. É proibida, prestem bem atenção nessa questão aqui. É proibida a circulação de bicicletas em. Toda vez que ele começar com é proibida, a resposta tem que começar com rodovias. Falou em proibição de bicicletas, a resposta tem que começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Então, a pergunta começou falando da proibição, resposta tem que começar com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Em relação aos conceitos de direção defensiva e aos acidentes de trânsito, é correto afirmar que os condutores e pedestres têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes, sim. Entre 90% e 95% das causas de acidente são falhas humanas. Quem falhamos somos nós, enquanto condutores, enquanto pedestres. Então, sim, os condutores, bem como os pedestres, eles têm uma parcela de responsabilidade na maioria dos acidentes, que fica entre 90% e 95% é falha humana. Quanto à sinalização, considere, novamente, 3 números romanos e ele quer saber quais estão corretos. Um fala que as ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. Sim, existem duas regras básicas que diz que a primeira preferência no trânsito é do pedestre. E quando falarmos em sinalização, aqui vai prevalecer sobre todas as demais são as ordens do agente de trânsito. É muito comum cair uma questão que fala lá de uma pessoa que está no sinal, o sinal está vermelho, mas o agente de trânsito manda você avançar. O que você vai fazer? Acatar com a ordem do agente e avançar, porque as ordens do agente irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações, ok? 2 fala que as indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais, sim. A ordem vai ficar assim: em primeiríssimo lugar, as ordens do agente, em segundo lugar, o semáforo e em terceiro, as demais sinalizações. Então, sim, as indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. E as ordens do agente têm prevalência sobre todas as demais, incluindo o semáforo, certo? Então, 1 e 2 já sabemos que está correto. O 3 fala que as normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais. Não tem, porque no primeiro ele já falou que é o semáforo que tem prevalência sobre os demais. Então, está correto o 1 e o 2. E eu quero concluir esse vídeo dando para você 3 dicas de ouro para a sua prova teórica. A primeira e a segunda eu já contei para vocês, que a preferência sempre é do pedestre, tá? A primeira preferência no trânsito é do pedestre, começa com o pedestre. E também que as ordens do agente de trânsito,
ela prevalece sobre as demais sinalizações, incluindo o semáforo. Então, se o agente der ordem para você seguir ou para você parar, você vai acatar a ordem do agente de trânsito. E se cair qualquer questão falando das ordens do agente de trânsito, elas prevalecem sobre as demais sinalizações e você vai sim acatar as indicações do agente de trânsito. E atenção, CNH, PPD e licenciamento, pessoal, tem que ser em original. Pode ser na versão original em papel, impressa, ou na versão digital. Mas a CNH e a PPD, o licenciamento do teu veículo, eles só têm validade quando apresentados em original, seja na versão física ou digital. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Eu já vou começar esse vídeo aqui dando uma dica para vocês. Vocês podem perceber que as 4 alternativas, elas são muito parecidas, só que uma complementa a outra. Ó, na letra A, ele fala do Código de Trânsito Brasileiro, né, que é o CTB, que é válido em todo o território nacional. Então, todo o conteúdo postado aqui no canal também é válido para todo o Brasil, todos os estados, todas as cidades. Da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Na letra B, ele fala do CTB e da legislação complementar apenas. Na letra C, do CTB apenas. E na letra D, das resoluções do CONTRAN ou da legislação complementar apenas. A dica que eu dou: descartem todas as alternativas que têm a palavra apenas, que seria a letra B, letra C e letra D. Logo, a nossa resposta correta é a letra A. E notem que na letra A, ele tem a junção das 3 alternativas, do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Aí, ó, atenção, porque ele pode cair desta outra maneira aqui, ó. Quando que o condutor ele comete uma infração de trânsito? Então, o condutor de veículo comete uma infração de trânsito quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E aí, essa questão que nós acabamos de ver, que constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, no caso CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Essas 2 alternativas, essas 2 questões podem cair aí na sua prova, então fiquem bem atentos. Considere as infrações. Agora ele já está dando para nós 3 infrações, né? 3 números romanos, aliás, e ele quer saber quais delas são infrações de natureza média passíveis de multa. Então vamos lá. No número 1, ele fala: dirigir o veículo com o braço do lado de fora do veículo. No 2, dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volumes à esquerda ou entre pernas, entre braços e pernas. E na 3, ele fala em dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Todos esses 3 itens, eles estão lá no artigo 252. Se você tiver curiosidade, pega aí o teu manualzinho, o teu livrinho da autoescola, ou mesmo joga no Google lá e busca artigo CTB 252. Todos esses 3 itens são, sim, infrações de natureza média. Dirigir com o braço do lado de fora, transportando pessoas ou animais entre pernas e braços ou à sua esquerda, ou mesmo dirigindo com calçado que não se firme nos pés. Mas, ó, cuide, atenção, ele deixa bem claro, calçado que não se firme nos pés. Ele não fala em um tipo específico de calçado e também não fala em dirigir descalço. Fiquem atentos, porque tem uma outra questão que fala dirigir de salto, dirigir descalço. Ele não fala isso. Ele fala usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Então, se as 3 são infrações de trânsito, então a nossa resposta correta é a letra D, que tem 1 risquinho, vírgula, 2 risquinhos
e 3 risquinhos. Então, as 3 são, sim, infrações de trânsito que estão presentes lá no artigo 252. Prof. Lu, eu preciso saber, eu preciso decorar o artigo? Não, não precisa decorar nenhum artigo, porque nenhum estado e nenhuma cidade do Brasil ele vai cobrar artigo. E se ele cobrar, por exemplo, falar de algum artigo, ele vai falar que o artigo 252 ele vai dar todos os itens, tá? Se ele mencionar o artigo, ele vai dar, né, todos os itens que estão presentes no artigo a qual ele se refere. Não precisa você decorar nem nada assim, qualquer tipo de artigo, pode ficar tranquilo. Mas a dica que eu dou para vocês sempre é a seguinte: quando vocês forem estudar, sempre tenham em mãos a apostila, aquele caderninho que vocês pegam na autoescola quando vocês iniciam o teórico, e tenham um caderno, uma agenda, alguma coisa que vocês possam anotar. Anotar as dicas, anotar os macetes, e sempre que possível, copiem a pergunta e copiem a resposta correta, porque isso vai aumentar as chances de você lembrar da questão se ela cair na prova. E outra dica muito importante: quando vocês estiverem assistindo os vídeos, não assistam o vídeo apenas uma vez. Assistam 2, 3, até 4 vezes, porque aí sim vocês vão realmente gravar, né, todo o conteúdo, principalmente quando for vídeo de dicas, de macetes, vídeo de revisão. A próxima pergunta diz o seguinte: com o veículo em movimento, com o veículo andando. Isso que ele quer dizer, com o veículo andando, você lá dirigindo, o que você deve verificar? O funcionamento do quê? Então, pare para pensar. Você está dirigindo o teu carro, o que você vai conseguir verificar dirigindo o teu carro? Letra A, direção, freios, velocímetro e suspensão. Letra B, ar-condicionado. Letra C, rádio ou toca-fitas. Ou letra D, a porta do bagageiro. Primeiro, descartem os itens que não são itens de segurança, como o ar-condicionado e o rádio ou toca-fita, ok? Agora parem para pensar comigo. Você está dirigindo o teu carro, ele está em movimento. Você vai conseguir verificar a porta lá do bagageiro, do porta-mala? Não vai. Então, automaticamente, só nos restou a letra A, que é a nossa resposta correta. Direção, freios, velocímetro e suspensão. A direção, verificar se não tem folgas, se ela não está estranha, o volante não está pesado, verificar se o freio está, né, funcionando corretamente, se não está fazendo barulho, se o velocímetro está funcionando, marcando a tua velocidade, e se a suspensão também, né, não está fazendo algum barulho, alguma coisa desse tipo. Então, esses são os itens que vocês vão verificar com o carro em movimento: direção, freios, velocímetro e suspensão. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia quando, de repente, começou uma forte chuva. Olhem a dica. Ele já contou que ela estava o quê? Em alta velocidade, ok? Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem. O que é aquaplanagem? É a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, que ocorre, né, pela combinação dos seguintes fatores. E agora? Bom, olha a dica, ele já falou que ela estava no quê? Em alta velocidade. E já contou que tinha uma quantidade, né, grande de água na pista, certo? Então, vamos lá. Letra A, falta de atenção e pavimentação ruim da pista. Letra B, alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Letra C, alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Ou letra D, pequena distância entre o veículo em circulação e falta de cuidado nas curvas. Bom, letra A vocês já descartam, porque a pavimentação ruim, ela não vai influenciar na aquaplanagem, e sim os sulcos do pneu e a quantidade de água. A letra D vocês também descartam, porque ele também fala, né, de falta de cuidado, não é pela falta de cuidado. E nós temos na letra B e na letra C a presença da alta velocidade. Só que na letra C ele fala destreza do condutor e suspensão. Suspensão não ocasiona aquaplanagem. Então a nossa resposta correta é a letra B. Alta velocidade, que ele já mencionou na questão, o excesso de água na pista, que ele também mencionou devido à forte chuva, e
os pneus em mau estado. Resposta correta, a letra B. As lanternas de freio e a lanterna de marcha ré são equipamentos obrigatórios dos veículos automotores. As cores dessas lanternas devem ser respectivamente. A palavra respectivamente, ele está dizendo ordem. Qual que é a ordem que ele deu? Primeiro do freio, depois da marcha ré. Ah, mas eu não sei qual é a cor da luz da marcha ré. Vamos lembrar qual que é a cor do freio. Quando uma pessoa aciona o freio, quando você vê que o carro acende a luz vermelha, do que é essa luz vermelha? É a luz do freio. Sabendo que a lanterna do freio é na cor vermelha e que ele quer respectivamente, ou seja, na ordem, vocês já descartam a letra A, que começa com branca, e a letra C, que começa com amarelo. Ok? Ok. Ficamos entre a letra B e a letra D, que começa com vermelha. Tá. A luz da marcha ré, que cor que vai ser? Quando a pessoa aciona o pisca, que cor que acende? Ah, normalmente acende amarelo, certo? Então, se o pisca é amarelo, não tem como a marcha ré ser amarelo. Então, vocês descartam a letra B. Então, fica para nós a letra D, vermelho e branco. Lanterna de freio vai ser vermelho e a lanterna de marcha ré será branco. A placa A35 significa, primeiro, todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, ok? Ok. O que vocês têm na placa? Vocês têm uma vaquinha. A vaquinha, ela é um animal comum, que vocês podem ver e encontrar se vocês forem para qualquer cidade mais afastada aí dos grandes centros, certo? É um animal. Um animalzinho comum, convencional. E notem, só tem a vaquinha na placa. Então, ele fala na letra A. Animais sendo alimentados não tem nenhuma ação na plaquinha. B. Animais selvagens circulando nas duas pistas, ela não é um animal selvagem, ele é um animalzinho comum. Letra C. Animais na pista. Ou letra D. Há um local para exposição de animais. Novamente, ele só tem um animalzinho na placa. Ele não tem nenhuma ação sendo efetuada, nenhum espaço, por exemplo, de exposição. Então, a placa A35 só pode significar animais na pista. Então, a plaquinha A35 é animais na pista. Nossa segunda plaquinha é a plaquinha A8. Também é uma plaquinha de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas. Notem, olhem para a placa. O que vocês enxergam na placa? Ah, professora, eu enxergo a letra T. Joia. Você já tem 50% de chances de acertar a questão. Por quê? A letra T tem que estar na resposta. Então, não é letra A, entroncamento com passagem de escolares, nem letra B, interseção com parada obrigatória. E sim, ou letra C ou letra D. Na letra C, ele fala interseção em T. E na letra D, interseção em T com semáforo. Ok, mais uma vez. O que vocês estão vendo na placa? A letra T. Só a letra T. Não tem semáforo, não tem nada. Então, a resposta correta é a letra C. Interseção em... É a distância percorrida pelo veículo desde o momento em que o motorista vê o perigo e toma uma atitude. Nesse momento, pessoal, nós temos a distância de reação. É quando eu vi o perigo e tomei uma atitude, ou seja, eu vi o perigo, tirei o pé do acelerador e acionei o freio. Essa é a distância de reação. Na sequência, quando eu continuar freando até o meu carro parar, eu vou ter a distância de frenagem. E quando eu juntar as duas, ou seja, todo o percurso, desde o momento em que eu vi o perigo, tirei o pé do acelerador, acionei o freio, continuei freando até meu carro parar, nós temos a distância de parada, que nada mais é que a soma da reação mais a frenagem. Mas nesse caso aqui, a distância percorrida pelo veículo desde o momento em que o condutor vê o perigo e toma uma atitude é a distância de reação. De acordo com a classificação geral, as fraturas podem ser consideradas de dois tipos.
elas podem ser abertas e fechadas. Qual é a diferença? Aberta é quando o osso rompe a pele e nós temos a presença da hemorragia externa, que é o sangue que está saindo para fora, certo? E a fechada, o osso quebra, mas ele não chega a romper a pele. Tanto as fraturas quanto as hemorragias, elas podem ser abertas e fechadas, ou externas e internas no caso da hemorragia. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Lembrando que a direção defensiva é o ver, pensar e agir. É uma direção preventiva para prevenir, para antecipar situações de risco. Sendo assim, indica imperícia do condutor. O que vem a ser a imperícia? Aquele acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Lembrando que as 3 principais causas de acidente é a imprudência, a negligência e a imperícia. Então, nesse caso, o condutor que não teve habilidade, não teve conhecimento, não teve técnica, significa que ele teve imperícia. Então, a imperícia é o acidente causado pela falta de habilidade do condutor, pela falta de técnica, quando o condutor está aprendendo a dirigir, ou mesmo quando troca de carro, que existem algumas diferenças no pedal do freio, da embreagem, quando tiver, entre outros, aí podemos ter a imperícia, que é a falta de habilidade, a falta de técnica por parte do condutor. E aí eu coloquei para vocês aqui, então, ó, primeiro, naquele anterior que nós vimos, as 3 principais causas de acidente, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Imprudência, quando o condutor ele faz meio que sem querer. A negligência, quando ele age com total falta de atenção mesmo, por exemplo, dirigir alcoolizado. E a imperícia nada mais é que a falta de técnica ou de habilidade, quando nós estamos aprendendo a dirigir. E aí já vale ressaltar também os elementos básicos da direção defensiva, que são 5: o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Conhecimento tanto teórico quanto prático, a atenção, que o CTB diz que tem que ser 360, tudo que acontece na frente, lado direito, esquerdo e atrás do veículo. A previsão, que é prever, que é antecipar situações de risco. A decisão, que é quando eu tenho uma situação de risco, eu preciso decidir, eu preciso agir para evitar um acidente. E a habilidade, que nada mais é que o conhecimento, né? Como nós vimos ali no primeiro item, o conhecimento, tanto teórico quanto prático. A habilidade é você colocar em prática, você praticar os conhecimentos que você aprendeu. E lembrando ainda que as condições adversas, que são aqueles fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o desempenho de vocês na direção, sempre serão 8. Sobre a circulação de bicicletas em calçadas, é correto afirmar que, tanto em calçadas quanto em passeios, a regra é a mesma. É permitido, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Lembrando que as bicicletas, elas devem circular nas ruas, nas vias, junto com os veículos, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido e, claro, com preferência em relação aos veículos automotores. Quando falarmos em calçadas e passeios, ela até é permitida, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Cuidem para não confundir com rodovia. Quando ele fala na proibição, sempre vai começar com rodovias, vírgula, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. A placa com o pictograma. Então, vocês têm o que ali? Vocês têm o desenho de 3 arvorezinhas, tá? E ele quer saber o que significa.
Nesse caso, é um parque urbano. Então, se vocês encontrarem essa plaquinha na prova de vocês, com essas três arvorezinhas, essas 3 arvorezinhas significa parque urbano. Parque urbano seria um parque que está dentro da cidade. Então, se vocês verem essa plaquinha no dia a dia, ou mesmo encontrarem esta placa, este pictograma na prova de vocês, ela significa parque urbano. Parque urbano. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres, os veículos, água ou detritos é uma infração. Nesse caso, a infração é de natureza média, com 4 pontos. Ele poderia ter uma outra resposta, que ele fala que é infração média, podendo ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental. Então, poderia ter essas duas opções de alternativas, a falar apenas que é média na resposta, ou falar que é uma infração média, que pode ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas. Nós vimos na questão anterior que quando falarmos em calçadas e passeios é permitido, desde que devidamente sinalizado. Vimos que é proibido nas rodovias. Nos demais casos, as bicicletas elas deverão circular nas vias junto com os veículos motorizados, ressaltando sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo e sempre com preferência. Então, as bicicletas, quando não tiver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. E não esqueçam de sempre manter 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. Com relação ao trânsito, é legalmente assegurado ao cidadão brasileiro o direito de solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. No trânsito, pessoal, vocês não podem utilizar a via ou a calçada apenas para o bem próprio, como ele fala na letra D. Reservar com cones sinalizadores local para colocar o carro junto ao meio-fio. Nesse caso, não pode, porque a via ela é pública. Então, você não pode utilizar ela exclusivamente para você. Porém, você pode sim, como um todo, para ajudar a todos, solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo, pode ser de lombada, qualquer outra sinalização em cruzamento perigoso. E lembra a questão anterior que eu falei para vocês, que vocês têm que manter 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista? Exatamente a nossa próxima questão. Qual a distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta? Quando vocês forem passar ou ultrapassar uma bicicleta e a questão perguntar na distância, gente, presta atenção, distância é medida em metros, é a única forma de medir distância, ou centímetros, ou metros, ou quilômetros. Nesse caso, metros, que é 1,5 metros, 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. Gente, olha essa última questão, prestem bem atenção. Ele dá um textinho para vocês, meio que um poema. Salve-se quem puder, eu estou na minha, cada um que cuide de si. Eu quero elevar vantagem. Olhe bem esse textinho, e ele quer saber, do ponto de vista da ética, o condutor que assume posições como as mencionadas acima apresenta. Vejam bem que a pessoa está sendo completamente egoísta. Tipo, salve-se quem puder. Eu não vou ajudar ninguém porque eu tô na minha. Cada um que cuide de si. E pior, eu quero levar vantagem. Então, essa postura desse condutor, ela é equivocada na medida em que discrimina e nega as relações de solidariedade e convivência social. Postura equivocada
na medida em que discrimina e nega as relações de solidariedade e convivência social. Por quê? No trânsito, nós somos todos iguais, nós temos os mesmos direitos, nós temos os mesmos deveres e nós temos o dever, a obrigação de ajudar a todos, auxiliar a todos. Como o CTB fala, sempre que possível, ajudar, auxiliar, manter uma convivência harmoniosa e não ter uma atitude egoísta, como mostra aí no textinho. Então, esse textinho é uma postura equivocada. A placa A4A regulamenta. Todas as placas vermelhas que têm a orla em vermelho, o fundo em branco, são placas de regulamentação, as quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias, certo? Todas as placas vermelhas, o desrespeito a elas gera infração, gera multa. E ele quer saber o que essa placa R4A regulamenta ou o que ela significa. Letra A, proibido virar à esquerda. B, proibido ultrapassar na curva. C, virar à esquerda. Ou D, mudar de faixa de trânsito. Primeiro, não existe placa de proibido ultrapassar na curva, uma vez que vai existir a placa de proibição de ultrapassagem, mas ele não vai ter o complemento curva. Vai ser dois carrinhos, né, um do lado do outro, e vai ter o cortezinho. Outro detalhe importantíssimo e que vai ajudar muito vocês. Toda vez que a placa vermelha tiver um corte, como essa aqui, ela está ditando uma proibição. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra C e a letra D. Logo, a nossa resposta correta será a letra A. Proibido virar à esquerda. Por quê? O proibido ultrapassar na curva ou não existe, existe proibido ultrapassar, que é essa plaquinha ali, ó, que tem um carro do lado do outro. Mas essa daqui é proibido virar à esquerda. Aqui nós temos outra placa. Essa aqui é uma placa amarela, é uma placa de advertência. Todas as placas amarelas, elas advertem, elas alertam sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Atenção, é situação futura, é coisa que vai acontecer. Então, o que nós temos nessa placa A33B? Nós temos duas pessoas. Notem que nós temos a presença de uma faixa de pedestre, ou seja, existe uma sinalização. Notem que dá para entender que existe uma pessoa adulta, uma pessoa maior, existe uma criança, uma pessoa menor, e essa pessoa menor, note que ela segura alguma coisa, tá? Então, vamos ler as alternativas. Letra A, passagem sinalizada de escolares. B, pedestre ande pela direita. C, crianças. Ou D, passagem de pedestres. Pois bem, letra C não tem só criança na placa, existe uma criança e um adulto. Mesma coisa, a letra D, não existe apenas o pedestre, existe uma criança, certo? E essa criança segura algo. Então, logo, né, a resposta correta será a letra A. É uma passagem sinalizada de escolares. Por que passagem sinalizada? Porque tem a presença da faixa de pedestre. E não tem como ser pedestre ande pela direita, porque não tem nenhuma setinha indicando direita ou esquerda. Então, a nossa resposta correta é a letra A. As placas, novamente questão de placa. As placas de identificação de rodovias em forma de brasão e nas cores preta e branca são de. Notem bem, ele está contando que é uma placa de identificação de rodovia em forma de brasão, que é essa que eu coloquei aí, ó. Ele quer saber, essa placa ela é do quê? Letra A, horizontal. Letra B, regulamentação. Letra C, indicação.
ou letra D, advertência? Bom, primeiro, se ele falou que é uma placa, não tem como ser horizontal, porque todas as placas elas são verticais, ou seja, elas estão em pé. Sinalização horizontal é tudo que está desenhado, pintado ou aposto sobre o pavimento. Então, não é a letra A, já descarta a letra A. Letra B, regulamentação também não é, porque ele falou que é na cor preta e branco. Lembra que nós vimos lá na primeira questão que a sinalização de regulamentação é na cor vermelha? Então, não tem como ser. Mesma coisa advertência, porque nós vimos na questão anterior que as placas de advertência são na cor amarela. Então, só nos restou a letra C, placa de indicação. Então, as que identificam rodovias em formato de brasão, que é essa que eu coloquei aí, em preto e branco, é sinalização de indicação. Ó, mais uma questão de placa. Pessoal, percebam que nem todas as questões de placas, elas necessariamente têm placa na pergunta. Ela pode estar falando da função da placa, pode estar perguntando da cor da placa, como é esse outro exemplo aqui. Então, essa questão diz o seguinte: as placas de atrativos turísticos indicam aos usuários das vias os locais onde podem dispor dos atrativos turísticos existentes. Então, ele só está contando, né, que a placa de atrativo turístico existe para te alertar que ali tem um atrativo turístico. Mas a pergunta é a seguinte: o fundo e a legenda destas placas deve ter, respectivamente. Respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro o fundo, depois a legenda. Na letra A, nós temos marrom e branca. Na letra B, amarela e preta. Na letra C, azul e branca. E na letra D, branca e preta. A placa que ele se refere é essa placa que eu coloquei aqui, ó. Então, vejam, qual que é a cor do fundo? O fundo é na cor marrom. E qual que é a cor da legenda? O que que é a legenda? É a inscrição. Por exemplo, ali, Praia da Pajuçara, em que cor que tá? Branco. Então, a nossa resposta correta será a letra A, marrom e branca. Fundo marrom, legenda em branco. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. A. Do Código de Trânsito Brasileiro, no caso, né, a sigla CTB, que tem validade em todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Logo, o conteúdo desse canal serve sim para qualquer estado, para qualquer cidade. Aí ele continua: da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Na letra B, ele fala do CTB e da legislação complementar apenas. Será que é só esse? Na letra C, ele fala do CTB apenas. E na letra D, das resoluções do CONTRAN ou da legislação complementar apenas. Duas dicas preciosas para você. Primeiro, quando você tiver alternativas que são muito semelhantes, opte por escolher aquela que tem mais itens. Por exemplo, na letra A, ele juntou itens da letra B, da letra C e da letra D. Todas parecem corretas, e realmente todas estão. Porém, a que está completa com todos os itens é a letra A. E a segunda dica é: se você não souber a resposta, todas parecerem certas e você precisa chutar, eu não sei a resposta, eu preciso chutar, escolha a alternativa mais longa, mais comprida, porque quase sempre, não é toda vez, mas quase sempre vai ser a alternativa correta, que nesse caso é a letra A.
O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Notem bem, ele está falando do ato de dirigir. Por quê? Porque esse veículo está em movimento. Então, quando você está dirigindo, quando você está em movimento, você precisa ver tudo o que acontece aonde? A, na sua frente, no lado esquerdo do seu veículo. B, à sua frente somente porque os outros também devem ficar atentos. C, à sua frente, lado direito, esquerdo e atrás do seu veículo. Ou letra D, à sua frente e no lado direito do seu veículo. Atenção, presta bem atenção. Quais as possibilidades de você ter pessoas ao redor do teu carro? Com certeza enorme. Vai ter gente na tua frente, vai ter veículos atrás do teu, vai ter veículos ou pedestres ou ciclistas na direita, vai ter os veículos também na esquerda. Então, a tua atenção tem que ser 360, ou seja, ver tudo o que acontece à sua frente, lado direito, esquerdo e também atrás do seu veículo. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Para eu acertar essa questão, eu preciso saber o que são ciclomotores. Ciclomotores são veículos lentos que têm até 50 cilindradas ou que têm velocidade máxima de 50 km por hora. Olha a dica, ciclomotor é um veículo lento. Aonde que os veículos lentos, segundo o CTB, têm que ficar? Letra A, na esquerda da faixa, mais à direita da pista de rolamento. A esquerda seria a contramão, acredito eu que não seja. B, nas vias de trânsito rápido. Olha a dica, os ciclomotores, eles são proibidos de trafegar nas vias de trânsito rápido, então não tem como ser a letra B. Letra C, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ou letra D, sobre as calçadas. Sobre as calçadas não pode, tá? Nem bicicleta não pode transitar sobre a calçada, a não ser que esteja devidamente sinalizado. Então, só nos resta a letra C, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Eu circulei para vocês mais à direita para vocês lembrarem que ciclomotor é um veículo lento. Então, todos os veículos lentos deverão ficar mais à direita. Tanto que pode ter uma outra opção de resposta que é apenas manter-se à direita da pista de rolamento. Então, tanto no centro mais à direita, quanto apenas mais a julgar os recursos interpostos contra decisões das juntas administrativas de recursos de infrações, ou seja, JARI, é de competência. Toda vez que cair qualquer questão falando de multa, de recurso de multa, lembrem-se sempre da escadinha. Primeiro JARI, depois CETRAN e terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. Quando na pergunta ele não mencionar nenhum órgão, a resposta sempre será JARI. Quando na pergunta, que é o exemplo dessa, ele mencionar a JARI, quer dizer que você já subiu o primeiro degrauzinho na escada. E no segundo degrau, vamos ter o CETRAN. Então, quando na pergunta como essa mencionar a JARI, a resposta tem que ter a presença da palavra CETRAN. Pode ter só o CETRAN, como pode ter outro complemento, como é o caso dessa resposta, dos Conselhos Estaduais de Trânsito, ou seja, CETRAN, e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRADIF, mas notem que ele tem a presença do CETRAN. Então, sempre que na pergunta ele já mencionar a JARI, a resposta terá que ter a presença da palavra CETRAN. Agora, olhem essa outra aqui.
Um condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação, que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso. Notem, na pergunta, ele não mencionou órgão nenhum, ele não mencionou a Jari. Então, na resposta correta, precisa ter a presença da palavra Jari ou Jari, tá? Pode ter outro complemento, como aqui ele está falando da Jari ao CETRAN, mas ele tem que ter a presença da palavra Jari. E fujam toda vez que tiver o complemento, a palavrinha apenas. Apenas, pessoal, descartem qualquer alternativa, qualquer resposta que tenha uma palavra apenas, tá? Então, se na pergunta ele não mencionar órgão nenhum, a resposta terá que ser Jari, ou Jari e ao CETRAN, mas não pode ter a presença da palavra apenas. Lembre-se da escadinha. Jari, CETRAN, e não cabe recurso na esfera administrativa. Então, nesse caso, Jari e ao CETRAN. Olhem essa aqui, outro exemplo. As juntas administrativas de recursos de infrações, Jari ou Jari, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito, contra as decisões de uma Jari que funcione junto ao órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso ao. Novamente, notem que ele já mencionou a palavra Jari na pergunta, então ele já subiu o primeiro degrau. O segundo degrau é a palavra CETRAN. Então, quando na pergunta ele já mencionar a palavra Jari, a resposta tem que ter a presença da palavra CETRAN. Lembre-se da escadinha. Primeiro Jari, depois CETRAN e terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa, que é essa questão aqui. Notem que nessa questão ele já subiu o primeiro degrau, ele já menciona a Jari, e ele já subiu o segundo degrau, pois ele menciona o CETRAN. Então, na resposta terá que ser, aliás, a resposta terá que ser, não cabe recurso na esfera administrativa. Então, a pergunta diz assim: os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões das Jari ou Jari, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual da decisão do CETRAN. Então, notem, mencionou Jari, mencionou CETRAN, então a próxima tem que ser, não cabe recurso na esfera administrativa. Lembrem-se dessa escadinha. Primeiro Jari, segundo CETRAN, terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Se vocês lembrarem dessa ordem, lembrarem dessa escadinha, vocês não vão errar nenhuma questão que caia falando de recurso de multa. E ó, se você tá gostando do vídeo, tá gostando do conteúdo aqui do canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Não esquece de deixar o teu like, não sai desse vídeo sem deixar o teu like e sem comentar aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. A próxima questão diz o seguinte: um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Bom, a categoria C é para o caminhão pequeno, certo? Até aí tudo bem. O detalhe é que às vezes a gente esquece que para fazer a categoria C, precisa antes passar pela categoria B.
E a categoria B serve para quê? Para automóvel. Então, a categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas. A categoria B é para o automóvel e a categoria C que é pro caminhão. Detalhe, categoria A, ela é opcional. Eu posso fazer ou não. Mas, se eu quero fazer a C, a D ou a E, por exemplo, eu preciso começar pela B de bola. Então, se eu tenho B de bola, eu posso fazer a C. Se eu fiz a C, significa que eu posso dirigir todas as categorias que estão abaixo dela, que no caso é o B. Mesma coisa quando eu faço o D. Quando eu faço o D, que é para dirigir ônibus, eu posso dirigir o que está abaixo dela, porque eu fiz a categoria. Então, eu posso dirigir o C e posso dirigir o B. Então, lembrem-se sempre que eu poderei dirigir as categorias que estão abaixo das que eu fiz. Se eu fiz a C, significa que eu fiz a B para chegar na C. Eu tive que fazer a C para poder chegar na D. Eu tive que fazer a D para poder chegar na E. Então, por exemplo, se eu tenho a categoria E, significa que eu passei por todas as outras. Então, eu posso dirigir a D, eu posso dirigir a C e eu posso dirigir a B. A categoria A, que é para moto, ela é opcional. Não começa por ela as categorias. As categorias começam pelo B de bola, que é para o carro. Lembrando ainda que na primeira habilitação, eu posso fazer só A, posso fazer só B ou posso fazer A e B simultaneamente. Mas, para fazer a categoria C, que é para o caminhão pequeno, eu preciso fazer antes a categoria B de bola. Digamos que eu fiz só A, eu fiz só para moto. Eu não posso pular o B e ir direto para o C. Eu preciso fazer o B para depois fazer o C para depois o D, fazer o D para depois o E. Categoria A, ela é opcional. A escala das categorias vai começar pela B, que é para o automóvel. O B, depois o C, depois o D e depois o E. Lembrando ainda que para a primeira habilitação, a idade exigida é de 18 anos. Para as categorias D e E, que é para ônibus e carreta, a idade mínima exigida é de 21 anos. Na nossa segunda questão, ele pergunta o seguinte: a habilitação exigida para um condutor dirigir veículo motorizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 quilos, corresponde à categoria C. A categoria C e a categoria E, ele vai transportar carga. Não estou falando do motorista, é claro que vai ter que ter o motorista, mas o que esse veículo transporta, excluindo o motorista, é carga. Enquanto a categoria B de bola e a D de dado, excluindo o motorista, o que ela transporta é pessoas, tá? Eu coloquei esse slide aqui para a gente dar uma reforçada nas categorias. Então, ó, A é para moto, 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. A categoria B é para o carro até 8 lugares. A categoria C é para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos, que é o limite da categoria B. A categoria B, ela vai até 8 lugares e que não exceda 3.500. Por quê? Se exceder 3.500, ali já sobe para a categoria C. Por exemplo, caminhonete. Dependendo da caminhonete, se ultrapassar 3.500 quilos, por exemplo, a Dodge Ram, é uma que ultrapassa 3.500. Então, ele não é mais a categoria B. Já é necessário a categoria C. Ah, mas o guarda vai saber disso? Não sei.
Pode ser que sim, como pode ser que não. Na dúvida, é melhor ter a categoria correta para você poder dirigir. Já a categoria D de dado é para ônibus acima de 8 lugares. E a categoria E é para carreta acima de 6.000 quilos. Reforçando, o B de bola e o D de dado, ele transporta pessoas, excluindo o motorista. O que ele leva, o que ele carrega são pessoas. Enquanto a categoria C e a categoria E, excluindo o motorista, o que o veículo carrega, o que o veículo transporta é carga. Se você lembrar dessa dica, lembrar desse macete e cair qualquer questão falando de carga, de transporte de pessoas, com certeza você vai acertar. Outro ponto importante, para a categoria A, para a primeira habilitação, aliás, para a categoria A e B, o condutor, o futuro condutor, o candidato à habilitação, precisa ser maior de 18 anos. Para as categorias D e E, ele precisa ser maior de 21 anos. Categoria D e E, maior de 21 anos. É muito comum cair a pergunta lá falando, né, para quais categorias que o condutor precisa ter mais de 21 anos? Para as categorias D e E, ou ao contrário, a idade mínima é exigida para as categorias D e E. Aí a resposta será 21 anos. Lembrando ainda que para as trocas de categoria, por exemplo, para fazer a categoria D de dado, ou você vai ter 2 anos da B ou 1 ano da C. Você pode pular uma categoria, por exemplo, se você tem 2 anos de B, de bola, você não precisa fazer a C, você faz direto a D, mas você vai sim poder dirigir a C. Mas digamos, né, que deu 1 ano, você já fez a categoria C, para fazer a categoria D, você vai esperar mais 1 ano ou 2 anos e faz direto a categoria. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que esse vídeo possa ser bênção para garantir a tua aprovação na prova teórica ou quem sabe até gabaritar. Não esquece, se você chegou até aqui, se você gostou desse canal, gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa teu joinha, teu like, teu comentário e comenta aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. Quero agradecer o carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. Já somos quase 24 mil inscritos. Eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e em segundo a vocês que fazem parte desse canal. E é um prazer para mim poder ajudar, poder fazer parte dessa etapa tão importante que é a etapa do teórico. Então, se você sabe de quem está passando por esse processo, está precisando de ajuda, está precisando de conteúdo, indica o canal, compartilha esse canal, compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha no seu grupo do WhatsApp, que assim a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas com esse conteúdo que é 100% gratuito e válido para todos os estados do Brasil. Então, que Deus abençoe a cada um dos inscritos e a cada um que passar por esse canal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.